Bom dia, novamente. Hoje são 10 de setembro de 2021 e hoje a gente vai discutir slow medicine, medicina alternativa ou uma alternativa para a medicina. A professora Alamanda Kifuri Pereira é nossa professora titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Ela é atual vice-diretora da Faculdade de Medicina da UFMG e é membro do grupo de Medicina Fetal do HC. A gente tem uma convidada especial, que é a professora doutora Angélica Saraiva Teixeira, que vai ser debatedora do tema. É um prazer te ter aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o convite, viu, Angélica? Eu é que agradeço. É um prazer ter você mesmo. A doutora Angélica é médica neonatologista, ela tem pós-graduação em cuidado paliativo pela PUC Minas e também é membro do grupo de medicina fetal do HC. Bom dia, gente. Posso iniciar, Mari? Pode sim. Ok. Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todas e a todos que estão nos ouvindo aí. Cumprimentar inicialmente na figura aí do professor Fernando e professor Gabriel, os chefes do nosso departamento. Gostaria de cumprimentar todos os colegas, gostaria de cumprimentar também a doutora Angélica, nossa companheira de tantos anos, nem fiz as contas, mas já tem mais de uma década, tantos anos aí na lida com os nossos pacientes no Centro de Medicina Fetal, do Hospital das Clínicas. Gostaria de cumprimentar a Mari também, coordenadora desse centro de estudo que se tornou um espaço espetacular de discussão de vários temas importantes da nossa área, na medicina. Então, cumprimentar, desejar bom dia e saúde para todo mundo. E eu gostaria de iniciar hoje dizendo para vocês humildemente que eu não vou apresentar nenhum algoritmo, não vou apresentar nenhum avanço tecnológico nem técnico, não vou apresentar protocolos, não vou apresentar nenhum guideline. O que eu gostaria inicialmente que todos nós utilizássemos hoje esse espaço para uma pequena reflexão, para revigorar a nossa prática, para atualizar, para poder remodelar a nossa prática médica. E eu gostaria de iniciar pedindo a vocês que fizessem um pequeno exercício de memória e lembrassem um pouquinho do tempo da graduação de todos vocês. Do tempo, e tentar lembrar flashes daquilo que realmente marcou a formação médica de cada um de nós. Muitos formaram há pouco tempo, mas grande maioria já formou há muitos anos, mas há várias cenas, várias atitudes, várias situações que nos marcaram lá no tempo da graduação. Então, esse exercício de memória é um primeiro passo para a gente iniciar essa pequena reflexão. A gente sabe que desde então, muita coisa tem nos feito experienciar uma medicina cada vez mais fast, como vamos dizer. Nas últimas décadas, especialmente, o avanço do conhecimento ele é estrondoso, é exponencial em todas as áreas, mas em especial na medicina. É um avanço de métodos, de técnicas de diagnóstico, de tratamento, de rastreamento, a tecnologia, o conhecimento, ele condensado num celular, com vários portais, várias plataformas, com guidelines, com várias recomendações de sociedades, a indústria farmacêutica impondo, implementando cada vez mais métodos, medicamentos, técnicas de exames, e isso, nesse contexto, nos faz vivenciar, especialmente nas últimas décadas, uma medicina que a gente dizer muito fragmentada, porque o avanço do conhecimento é tão exponencial que você tem que focalizar esse conhecimento, você tem que direcionar, não tem como você dominar, né? Nem que se você assistir lives e recomendações de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a gente não consegue absorver tudo. Mas, por outro lado, também a gente para de pensar
a gente para e vai como se fosse assim numa onda, numa avalanche, né, de recomendações, e vivendo uma medicina um tanto quanto apressada, em que a gente fica quase que refém de recomendações e acaba tendo uma relação com o paciente baseada no que dá o resultado de exame e no que dá o resultado, e por aí faz uma conduta baseada na doença, na questão que foi identificada. Isso não é só com o médico, isso acontece com o paciente também, que tem um over-informação, já chega para você informado e já chega falando que quer tal exame e que você vai precisar de fazer esse tratamento. Então, nós ficamos aí refém de um contexto de medicina e que desgasta essa relação, né? E a medicina que você acaba desenvolvendo é uma medicina defensiva. Se você não pede o exame, se você não faz o tal tratamento, você também pode ser penalizado por isso. Então, há um contexto que, embora, por um lado, a medicina, o avanço do conhecimento, ele permitiu, de fato, uma melhoria muito das condições de saúde. Há uma redução clara da mortalidade, da morbidade em várias áreas da medicina, né? Na cardiovascular, na endocrinologia, o diabetes, os infartos, enfim, várias doenças, né? Doenças infecciosas têm sido abordadas, tratadas, e há uma melhoria, sem dúvida nenhuma, da condição de saúde das pessoas. Entretanto, por outro lado, a gente não observa uma satisfação, né? Não há uma satisfação nem do paciente e sua família, nem do profissional de saúde e nem dos gestores. O paciente e a família, não há uma satisfação. Por quê? Porque apesar de chegar com uma informação a respeito das suas necessidades, ele sente uma dificuldade na relação com o seu médico. Se ele não sai com aquela satisfação que ele considera que é o certo, de tal remédio, de tal exame, ele acha que o médico não é bom, e já se criou um conceito ou um preconceito de que o médico bom é aquele que prescreve muito, que é aquele que pede muito exame, né? Então, essa construção, ela é, de fato, um entrave para uma relação que a gente suplante essa barreira e que, com isso, a gente estabeleça aquela relação médico-paciente baseada na ciência e baseada na arte de obter as verdadeiras informações do paciente, para que aí você conduza aquela pessoa com um bom cuidado. Do profissional de saúde nem se fala, né? Porque com isso tudo, e também com outras questões também financeiras, de trabalho, condições de trabalho, de remuneração, de condição mesmo de vida, o médico também não está satisfeito. E muito menos os gestores. E aí, com relação aos gestores, eu queria só apresentar para vocês, eu não vou apresentar muitos estudos, mas esse é um estudo muito, muito recente, que mostrou como que a gestão hoje ela é difícil, a gestão de cuidados em saúde. Aí ele apresenta nesse trabalho, que usou inclusive inteligência artificial, mostrou o desafio do 60-30-10. O que é o desafio 60-30-10? Mostra que 60% dos gastos em saúde, eles estão baseados nas evidências, nas melhores evidências científicas, mas 30% são gastos desperdiçados e 10% são gastos que podem, inclusive, prejudicar a saúde das pessoas. Então, isso gera uma gestão ineficiente, principalmente em locais ou serviços que têm parcos recursos, né? Então, aproveitar bem os recursos baseados em evidências, evitar desperdício e evitar prejudicar é um desafio também da gestão. Com relação aos médicos, eu vou apresentar duas entrevistas, duas pesquisas que mostram muito bem como estão os médicos. Esse portal, esse NPS, é um portal de proteção médica em inglês,
que fez uma entrevista com seus médicos que são associados a respeito da condição de saúde mental desses médicos. Mais de 600 médicos responderam, né? É um portal, talvez, um dos mais importantes portais que tratam da proteção médica, para médicos e dentistas e outros profissionais de saúde. 85% relacionaram algum nível de sofrimento mental, 75% estresse, 49% ansiedade, 36% uma autoestima diminuída, 32% com depressão em momentos da carreira, com 1 a cada 8 com, inclusive, sentimentos suicidas. 40% não partilhavam esses sentimentos com ninguém, ou seja, enfrentavam sozinhos. A coisa do médico se achar que é super-homem, né? E 24%, ou super-mulher, né? E 24% expressaram um estigma ligado a problemas de saúde mental. Eles tinham preconceito de expressar que estavam com problemas de saúde mental. Basicamente por quê? Carga excessiva de trabalho, longas jornadas de trabalho, a regulação, se tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser glosa, que senão, se não fizer a guia, essas coisas que a gente vive rotineiramente, e algumas reivindicações negligenciadas. E esse é um outro estudo muito grande, australiano, que foi feito com 12.252 médicos e médicas da Austrália. Muito interessante, que mostrou também um nível de sofrimento de médicos relacionado com a população geral australiana e com outros profissionais. Olha aqui, gente, o nível de sofrimento mental de homens e mulheres, né? Sendo que azul são os homens e amarelinho são as mulheres. E aqui o nível de sofrimento mental de médicos com relação a outros profissionais de saúde. Olha bem aqui os médicos, aqui outros profissionais e a população australiana. E, basicamente, quais são as razões desse sofrimento? Basicamente, isso aqui, gente, a dificuldade de equilibrar trabalho e vida pessoal, o excesso de trabalho, longas jornadas e, principalmente, medo de errar. Olha para vocês verem que a situação nossa, que é a real, é o mundo real que a gente vive nos dias de hoje. Então, já não é de agora, isso começou lá no final dos anos 90, no início dos anos 2000, começou a surgir algumas iniciativas questionando essa prática, esse modus operandi da medicina, da prática médica. E começou-se, então, a pensar, e esse artigo, que foi publicado em 2010 no New England, foi por esse Howard Brood, ele é um médico anestesista especializado assim, em bioética, e que provocou as sociedades médicas a elaborar um top 5, que é o quê? Elaborem uma lista dos principais métodos, seja de diagnóstico, seja de terapêutico, que vocês acham que não traz grandes benefícios e que pode, inclusive, ser prejudicial. Isso provocou algumas sociedades e que algumas sociedades, inclusive a italiana, que isso chegou muito forte lá, iniciou uma campanha, essa American Board of Internal Medicine, essa americana, e publicou um outro artigo com uma lista inicial, e provocando todas as outras sociedades a fazer essa reflexão, com esse slogan assim: fazer mais é igual fazer melhor. Então, essa sociedade, né, a American Board of Internal Medicine, publicou, então, algumas recomendações que são recomendações gerais, nós não vamos entrar nessas recomendações aqui, mas são recomendações que são da prática médica cotidiana e que se observava que não só não é benéfico, mas também pode ser prejudicial. Então, ele fez uma recomendação com esses 10 pontos, baseados nas melhores evidências,
e publicou. A partir daí, esse movimento começou a se espalhar por outras áreas, inclusive na Europa, cujo berço foi a Itália. A Itália publicou, então, essa federação aqui italiana, o professor Fernando, não sei se está aqui, que eu sempre que falo alguma coisa italiana, eu lembro dele. Ele colocou as contribuições dessa federação para esse movimento e chamou esse movimento, é um dos primeiros locais que chama esse movimento de slow medicine, porque amplia não só para procedimentos, mas amplia para a prática médica, uma prática médica em que você tenha outros paradigmas, que mude os paradigmas. Então, ele coloca essa campanha e lista 10 recomendações baseadas em evidências, de práticas, e que são questionáveis, se não questionáveis, de risco. Então, esse questionário foi feito com muito cuidado, fez questionário para todos os membros dessa federação, e então chamou e ampliou essa campanha com esse título, Choosing Wisely, que é escolhas sábias, escolhas cuidadosas, escolhas cautelosas dos métodos, seja diagnóstico e terapêutico, o que vale em medicina. Então, essa FADOI, com essa campanha, ela teve a adesão de muitas sociedades italianas. São mais 70 sociedades italianas que aderiram a esse movimento e que estão dentro de uma metodologia bastante cuidadosa, tentando elaborar essas recomendações daquilo que será que vale a pena mesmo aplicar em medicina, e outras sociedades também aderiram. E esse movimento, ele hoje já está presente em mais de 20 países, né? Então, isso é muito importante, essa parada para essa reflexão e analisar, de fato, esses métodos, não só da prática médica, mas do que vem depois da relação médico-paciente, que é a solicitação de exames e tratamento ou cuidado, e o que realmente vale a pena. Então, só para dar 2 exemplos, que são da nossa área de ginecologia e obstetrícia, essa sociedade aqui, a Associação Científica Italiana em Ginecologia e Obstetrícia, ela publicou 5 recomendações que não só não beneficiam, como pode ser um gasto desnecessário ou pode ser, inclusive, prejudicial. A gente não vai entrar aqui, né? Mas clampar o cordão antes de 1 minuto, algumas coisas que já são até consagradas, né? E aqui uma outra sociedade que é muito respeitada, né? Tem uma adesão muito grande, também aderiu ao Choosing Wisely e colocou várias coisas, eu destaquei 5, inclusive uma que está agora em revisão, né? Que é não realizar cerclagem em mulheres com colo curto que estão grávidas de gêmeos, está em revisão. Ela estava aqui como não necessária, mas atualmente ela já está em revisão, foi assim riscada, mas outras várias recomendações que não se consideram hoje com benefício claro para as pacientes. Então, esses exemplos são para a gente dar essa parada e para poder a gente refletir de fato naquilo que é realmente importante, com essa lembrança que vocês estão, que eu solicitei que vocês fizessem, daquele tempo que a gente formou, daquilo que é científico, daquilo que é a ciência e a arte da medicina. Então, esse Choosing Wisely, ele tem também o Brasil. Aqui no Brasil, entrou no Brasil, nós temos nós temos um portal e várias sociedades que aderiram a Choosing Wisely, inclusive a de pediatria, de dermatologia, inclusive para fazer uma homenagem aqui à Angélica, tem algumas recomendações muito importantes em pediatria com relação ao autismo, com relação ao tratamento dessas crianças que têm déficit de atenção, enfim, são questões que tem para poder pensar se realmente tem benefício. Agora eu quero apresentar para vocês
outro recurso que a gente tem para poder a gente dar essa parada de reflexão. E eu queria apresentar aqui para vocês 2 livros maravilhosos. Eu recomendo fortemente que vocês leiam. O essa médica americana, Victoria Sweet, não sei se alguém já leu. Eu tenho um livro, infelizmente esse livro é em inglês, então a gente lê devagarinho, né? Devagarinho, mas é um livro maravilhoso, esse livro, God's Hotel. Ela é uma historiadora, mas ela formou em medicina na Universidade de Califórnia, lá no final da década de 70, e fez mestrado, doutorado em História de Medicina, uma pessoa, me parece, muito, muito assim, inteligente, e ela relata nesse livro, esse livro é igual um romance, ele é um livro muito bonito, ela entra na essência da medicina através dos relatos da experiência dela nesse hospital. O que é esse hospital? Esse hospital ele é um dos últimos hospitais americanos considerados assim hospital de doença crônica. Seria aqueles hospitais que recebem quem não tem para onde ir, né? Então é um hospital que tem ele até a parte estrutural dele lembra um hospital da Idade Média, um mosteiro, né? Lembra algo assim, mas é um hospital e que atende doenças crônicas e atende pessoas que não têm mais para onde ir. Ela relata, ela há mais de 20 anos trabalhando nesse God's Hotel, é o hospital que chama Laguna Honda Hospital, em São Francisco, e ele é maravilhoso esse livro, gente, vale a pena vocês lerem no momento aí de lazer, e ele mostra a essência, na vivência dela, ela teve uma formação clássica em medicina, e é na vivência dela, no aprendizado dela, no dia a dia com esses pacientes que lá ela pôde atender, junto com uma equipe, é que ela empreendeu essa essência de usar a ciência e a arte da escuta, a arte da linguagem falada e não falada daqueles pacientes, enfim, de retirar sinais e sintomas que estão ali muito, muito subliminares, e dali é um hospital com parcos recursos, e com os recursos que eles tinham, ele fazia algo por aquelas pessoas, um cuidado real com aquelas pessoas. E algumas frases dela aqui, e eu acho que vale a pena ler para poder vocês terem um momento assim de repensar, de atualizar a medicina. Depois ela escreveu mais recentemente o Slow Medicine mesmo, que aí ela mostra outras recomendações, outras vivências, mas esse God's Hotel é igual um romance, vale a pena vocês lerem. E um outro, então, esse movimento de Slow Medicine, na verdade, esse termo Slow Medicine, ele foi criado, acho que é americano, mas parece que foi italiano. Foi na Itália que essa palavra Slow Medicine foi assim criada e divulgada como uma prática, não é aí que eu diria para vocês, não é uma medicina alternativa, é uma alternativa para a medicina. Então, para além de um choose wisely, de se escolher bem, recomendações, é você mudar paradigmas da prática médica. Lembrando que não é nada novo, gente, é aquilo que estava lá nos nossos bancos de escola, nos nossos bancos dos nossos ambulatórios e hospitais, junto com os nossos mestres. Então, esse é outro livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam, O Doente Imaginado. Esse Marco Bobbio é um médico cardiologista, diretor de um hospital, atualmente ele está aposentado, diretor de um hospital em Cuneo, um hospital, parece de urgência e emergência, um hospital bem grande, e é cardiologista em Turim. Esse médico, ele sempre questionava essa prática médica, a gente vai dizer de fast, né? Fragmentada, centrada na doença, e ele escreveu um livro maravilhoso. E depois esse, Medicina Demais, que eu ainda não li. Mas esse aqui a gente pode até baixar no Kindle. O Doente Imaginado, ele aponta com casos concretos da área dele e de outras áreas, não só cardiologista, mas também outras áreas, com relação a vários pontos. E ele
conta bastidores da indústria farmacêutica, de transformar pessoas saudáveis em pessoas doentes, com a certeza que a gente tem de exames normais, os cuidados do sistema de saúde, a pressão das indústrias farmacêuticas. Gente, é um livro maravilhoso. Fala da indústria farmacêutica que aponta os benefícios, e inclusive conta casos, né, de exames como colesterol, de métodos como o stent, que é da área dele, né? Ele conta da indústria farmacêutica, do anti-inflamatório, conta várias coisas, como que se exacerbava os benefícios e escondia daquela letrinha bem pequenininha os riscos, né? Então, é um livro também maravilhoso para poder nos mostrar um lado assim da medicina que eu acho que é o que a gente precisa resgatar dentro desse tsunami que a gente vive na vida, não só médica, mas na nossa vida cotidiana. Então, o Slow Medicine, medicina sem pressa, simplesmente é uma filosofia, uma prática. Ela tem como premissa o quê? As melhores evidências com foco no paciente e em seus valores, resgatando, entre outros princípios, primeiro, o tempo, dedicar um tempo. E aí eu diria para vocês, não é o tempo cronológico, é o tempo da atenção. É você dirigir aquele paciente toda a sua atenção, cabeça, corpo e coração, né, para te retirar todos os dados, os valores, os sintomas, os sinais daquele paciente, e depois individualizar o que ele traz, autonomia, autocuidado e o uso parcimonioso da tecnologia. Enfim, é uma prática médica que não é nova, é a nossa, só centralizar no cuidado do indivíduo, não é só daquela doença ou daquelas doenças que a gente vê muitas vezes, o paciente traz uma relação de remédio que ele usa colesterol para depressão, para hipertensão, para diabetes, para isso, para aquilo, e aí vai só aumentando a lista dele, né? Então, dentro daquilo, dos seus valores, das suas necessidades, a gente centralizar um cuidado mais integral. É uma arte, é valorizar. É a arte e a complexidade desse encontro, dessa interação entre o médico e o paciente, que hoje anda assim tão complexa e desgastada muitas vezes com essa medicina defensiva e outras questões mais. Aqui nós temos a Slow Medicine, o Choose Medicine no Brasil, e esse livro que vocês viram aqui foi traduzido para o português por um médico cardiologista e professor da USP, Dr. Dário Birolini. Esse médico, quando leu esse livro, foi um paciente que deu para ele leu esse livro e parece que fez a cabeça dele. Aí esse professor, que é o professor da USP, traduziu esse livro e ele iniciou todo o movimento do Slow Medicine e do Choose Wisely Brasil. E ele já trouxe o Marco Bobbio para o Brasil 2 vezes, participar de congresso e apresentar essa prática da medicina. Então, esse doutor Dário Birolini, ele é um dos coordenadores, um dos mentores do Slow Medicine aqui no Brasil. Lembrar também que esse Dário Birolini, ele é uma pessoa muito ilustre, italiana, muito influente, ele é filho de Norberto Bobbio. Esse Norberto Bobbio era um intelectual muito famoso na Itália, e que ele veio ao Brasil na década de 70 e ele participou, inclusive, do processo de redemocratização do país. Então, ele o pai dele, do Marco Bobbio, é uma figura muito assim, conhecida e influente em toda a Itália. Então, parece que, com isso, o Marco Bobbio também ele tem essa herança de ser uma pessoa influente, talvez por isso esses movimentos sejam tão fortes na Itália. Entretanto, ainda se coloca, ele ainda é muito restrito a poucas sociedades, exatamente por causa dessa. É difícil essa realidade, confrontar com essa realidade que a gente vive mesmo. Bom, o que então vem a ser, aí eu coloco aquela figurinha do início da nossa apresentação, né? O que vem a ser, então, essa medicina sem pressa, esse Slow Medicine? É uma medicina que não é nova, é que simplesmente resgata
um tempo de atenção para você dedicar àquela paciente, é você atender, dedicar àquela paciente, não ficar pensando nos 10 que tem lá fora para poder serem atendidos, ou nos 8, ou nos 5, você tem 10 minutos, você tem que sair dali para ir para o plantão, e outras questões. É um tempo de atenção, é você dedicar tempo e atenção, usar as boas evidências, as práticas, individualizando para aquela paciente, com aquela idade, com aquela história, com aquela vivência, com aqueles valores. Reforçando a autonomia, autocuidado, o conceito positivo de saúde. É uma coisa importantíssima, gente. O conceito positivo é o seguinte, é você tentar métodos, práticas que você pode para promover a saúde, ao invés de simplesmente prescrever uma medicação. Reforçar a prevenção, a qualidade da vida, essa medicina integrativa com outras alternativas, segurança, paixão e compaixão e o uso criterioso de tecnologias. Então, resumindo, o tempo para escuta, um tempo para um exame clínico detalhado. Aí eu queria reforçar um ponto importantíssimo, que é muito comum na nossa prática, é o paciente, então faz esse exame e já traz pronto, que aí a gente vai ver. Às vezes você já está pulando etapas do exame clínico detalhado. Esse exame clínico é tão importante que você pode identificar sinais e sintomas que vão direcionar de forma diferente a utilização de exames complementares. Isso não é novo, né, gente? O uso criterioso dos métodos diagnósticos e esse outro ponto muito importante, que a decisão seja compartilhada, e um tempo para observação clínica. Gente, é muito interessante, a gente não percebe muito esse tempo para observar. A gente tem muitas questões que, quando a gente percebe no paciente e analisa o contexto do exame, da anamnese, dos exames complementares, a gente, muitas vezes, com pequenas ações, a gente vamos fazer uma conduta de observar, e daqui a tanto tempo a gente vê se melhorou, mudando o hábito, mudando algumas questões que são, às vezes, muito básicas, e depois rever, que aí, se houver necessidade, você faz uma intervenção, sempre compartilhando, né? Então, essa sequência, esse tempo, é algo importante de ser resgatado, né? Então, para poder a gente rir um pouquinho, o médico slow, desculpa, gente, o médico slow, quer dizer, não é um médico lerdo, não, viu? Nem é um médico que é lento em decisões que precisam ser oportunas, decisões que precisam ser, inclusive, urgentes. Então, ele é simplesmente um médico que pratica uma medicina que segue que segue um rito da ciência e dessa arte, dessa relação, extrai dali todos os dados e, às vezes, percebe coisas que o médico, considerado, digamos, fast, nem percebeu. Então, usa a literatura, os ouvidos atentos, um exame físico como parte indispensável, sem relógio, ficar pensando no que tem que fazer depois, um estômago sempre disponível para uma bebida quentinha, porque a gente para de redução do sofrimento, um coração compassível, uma voz cuidadosa para explicar com as palavras o que você precisa de comunicar com aquela pessoa para que a pessoa entenda, e os olhos atentos aos sinais clínicos. Então, esse é o médico que a gente chama slow. Então, essa não é uma medicina alternativa, é uma alternativa para uma prática médica de qualidade, em que você usa como premissa uma comunicação e você capta do paciente a comunicação dele verbal e não verbal. Isso é uma habilidade, gente, treinada. A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo, e aí eu quero não só homenagear, mas aí fazer uma propaganda da prática que a gente tem de mais de 10 anos no Centro de Medicina Fetal, com a doutora Angélica, com toda a equipe de residentes, de geneticista, que na figura do doutor César, de enfermeiras, na figura da Juliana, e todas as enfermeiras lá da nossa enfermaria, Adriana, e tantas outras que eu não vou nem citar, senão eu posso correr risco de ser injusta, uma equipe toda voltada para esse cuidado daquela paciente com a sua individualidade. Para isso, gente, a gente usa um espaço privativo, sem telefone,
sem gente abrindo e fechando porta, um espaço que estamos junto com aquela paciente, nos relacionando com ela, nos solidarizando com as questões que ela traz, com as dificuldades, com os dramas e sofrimentos, usando um tempo para explicar, privacidade, empatia, acolhimento, usando as palavras corretas. Isso é habilidade treinada, viu, gente? Inclusive, até fica aqui um convite para a gente, em outro momento, trabalhar um pouco mais essas habilidades de comunicação, principalmente em cuidados paliativos, que hoje esses cuidados paliativos, eles permeiam todas as especialidades, não só no nossa medicina fetal, mas na neonatologia, que a Angélica aqui é uma estudiosa disso, pode até convidar, viu, Mari? Convidar a Angélica para vir falar de cuidados paliativos para nós. Em ginecologia e obstetrícia, temos também que trabalhar essa comunicação, não só para cuidados paliativos, mas para qualquer cuidado que seja daquela pessoa. Uma fala simples e direta, um espaço para a fala da família, um discurso honesto e solidário e decisões compartilhadas. Então, basicamente, isso é o que a gente faz lá na nossa medicina fetal há mais de 10 anos, que mais eu aprendi do que qualquer outra coisa nesses 10 anos de trabalho, assistindo as mulheres, suas famílias, nessas situações dramáticas de fetos com malformações. Aqui também, gente, também para a gente rir um pouquinho, que muitas vezes o médico vai poder desprescrever ao invés de prescrever. Aqui a gente vê uma pessoa, né, com um tanto de caixinha de remédio, e à medida que você vai acompanhando, você vai tratando aquele paciente com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, vai ficando cada vez menos, e até chegar assim, o que é oportuno, o que é realmente necessário, considerando aquela individualidade daquela pessoa, né? Aqui, aquela pessoa que estava verde de tanto remédio ficou até cor-de-rosa. Então, é uma outra aspecto dessa prática médica que não é novo, mas que é tão necessário a gente resgatar e a gente reforçar. E nesse período da pandemia, gente, estou terminando aqui, como é que a gente fala de slow medicine, de medicina sem pressa no meio de uma pandemia, né? É usar da mesma maneira os mesmos paradigmas, usando um tempo para escuta, o exame cuidadoso, as melhores evidências e o uso criterioso de exames, compartilhamento de decisões, seja ela relacionada a tratamento, seja relacionada à vacina ou qualquer uma outra questão relacionada à Covid, com cuidado empático, com cuidado humanizado. Aqui, inclusive, a gente pode ver nesse site do Slow Medicine Brasil, aqui, algumas recomendações relacionadas à Covid, que são recomendações assim, baseadas na ciência, recomendações interessantes com relação à Covid-19. Então, pessoal, com essas recomendações aqui, eu queria, então, só aproveitar, agradecer a Mari pelo espaço, e com essa figurinha aqui, que vocês resgatam aquelas cenas da graduação, a gente apresentar para vocês, dentro desse tsunami de vida que a gente vive, uma oportunidade de a gente repensar, da gente refletir a nossa prática. Muito obrigada, estou à disposição para os comentários e as dúvidas. Muito obrigada. Obrigada a você, viu, Lala? Foi excelente. Muito bom mesmo. Acho que a gente precisa, né, voltar a praticar, né, assim, repensar nossa prática de medicina mesmo. Vou abrir para a doutora Angélica falar, viu, Angélica? Você fica à vontade, depois para todo mundo que quiser contribuir ou perguntar, tá? Obrigada. Eu preciso começar agradecendo o convite, né, da professora Mariana, da professora Alamanda, e confessar que eu sinto orgulho e muita satisfação de estar presente nessa reunião. Eu brinquei que eu sou uma intrusa, mas na verdade não é isso, são quase 15 anos que o professor Cabral me aceitou no grupo, né, com a pretensão de contribuir
para que tivesse um espaço na consulta da medicina fetal, que a neonatologia pudesse intervir no sentido de falar um pouco do pós-natal, da expectativa do tratamento das gestantes, e aos pouquinhos a gente foi aprendendo muito, crescendo muito, e eu confesso que hoje talvez seja a minha atividade assistencial que me dá mais satisfação em fazer. Porque ao longo desses anos a gente entendeu que são ações simples, que são ações que podem fazer a diferença na vida dessas famílias. Então, ao longo desses anos, surgiu em mim uma necessidade de estudar mais um pouco sobre cuidado paliativo, porque a gente entende que o paciente da medicina fetal, por definição, é um paciente elegível para cuidado paliativo. Tem uma pergunta que a gente trouxe da emergência de adulto, que é para instruir um emergencista para saber se o paciente tem ou não demanda paliativa, que chama pergunta surpresa. O que é isso? A pergunta surpresa você faz ao internista, então, se esse paciente morresse nessa internação, você estaria surpreso? Se esse paciente evoluísse para óbito, ia ser surpresa? Então, se você responde não para essas perguntas, é muito provável que esse paciente tenha uma demanda de cuidado paliativo. Então, se a gente faz um paralelo e leva essa pergunta para as nossas gestantes, aquele bebê, existe risco de evoluir para decesso, para não resistir ao trabalho de parto, para ter uma sobrevivência curta e uma vida limitada? Então, muitos desses nossos pacientes têm. Então, esse paciente, por definição, precisa desse olhar paliativo. Então, quando a professora Lamanda me chamou para participar dessa reunião, o tema era Slow Medicine, eu já tinha ouvido falar por alto dessa expressão, eu fui ler, estudar um pouquinho, e, na verdade, Slow Medicine é prima irmã do cuidado paliativo, né? Não tem como a gente separar, porque eu acho que é isso, é um resgate das práticas que fazem da medicina uma arte. Então, a essência da assistência é o cuidado, o cuidado do paciente e não a cura da doença. E na medicina fetal, a gente tem isso como prática cotidiana. Na verdade, as intervenções são limitadas, né? As possibilidades de cura definitiva se aplicam a só uma parcela dos pacientes. Então, se a gente precisa entender essa família como um todo, no contexto dos múltiplos aspectos envolvidos no cuidado, inserir o slow medicine, inserir o cuidado paliativo na nossa prática, eu acho que é essencial. Cuidado paliativo perinatal, então, tem muito a ver com slow medicine, porque a gente sabe que quais são os maiores desejos das famílias que a gente acolhe na medicina fetal, no cuidado paliativo perinatal. Primeiro, elas querem que a gente faça uma assistência baseada em boas práticas médicas, né? Uma prática criteriosa, embasada, fundamentada em ciência, uma prática regida por documentação científica. Porque não adianta a gente conversar bem se a gente não sabe o que está fazendo. Então, a primeira preocupação das famílias é que a gente saiba o que está fazendo com expertise de especialista. Mas o segundo passo é se comunicar bem. Como a professora Lamanda falou, a gente tem a pretensão e a ousadia de achar que todo mundo comunica e que basta falar e informar e que isso é suficiente. E tem uma diferença grande entre você informar um diagnóstico, um planejamento e comunicar de fato. Então, é uma prática que tem que ser treinada, uma habilidade a ser desenvolvida, porque envolve escolher o lugar, escolher o momento, escolher a voz, o tom de voz, a sua postura. Então, são cuidados sutis que podem fazer diferença. Então, no ambulatório, a gente tem que ter esse treino para que a notícia seja, então, comunicada de uma maneira progressiva, respeitosa e muito compassiva. Então, é uma outra preocupação das famílias. A ciência envolvida no cuidado em relação à acurácia técnica da equipe, a comunicação feita da devida forma
e que, em sequência, a gente encare essa criança, esse bebê, como um indivíduo, tratado com um nome, tratado com respeito, tratado na sua individualidade. Não é mais um 18, não é mais um cardiopata, não é mais uma hernia diafragmática. É o filho do João e da Maria, às vezes ele já até tem nome, e a gente tem que respeitar essa individualidade, porque para a família faz toda a diferença a gente encará-los como únicos, né? Você já viu muitos casos parecidos, mas aquele caso é diferente de todos os outros, porque aquela família é uma só e aquele bebê é um só. E, além da ciência, além da comunicação, além da individualidade, a gente precisa respeitar o milagre, né? A pauta do milagre vem a todo momento na nossa prática. E, às vezes, no começo, a gente tende a se sentir ofendido, a família não entendeu nada, eles estão em processo de negação, mas a gente precisa acalmar o coração e entender que a pauta do milagre, na verdade, sinaliza a compreensão da questão. E que não é uma afronta à equipe de saúde, não é um desmérito, nem um enfrentamento. Na verdade, é um período de adaptação necessário para dar conta de tudo que está acontecendo. Então, ninguém deveria contestar o milagre, a gente precisa acolher essa família, permitir esse entendimento no sentido da espiritualidade, da fé, da compreensão que a família traz, e deixar muito claro que, com ou sem milagre, a equipe está junto, com ou sem milagre, a assistência está garantida e que ninguém vai ficar sozinho. Né? Então, quando a gente cuida dessas famílias, no momento dessa vulnerabilidade, né, ninguém é difícil, né? As famílias estão em sofrimento, um sofrimento que é sempre multidimensional, sofrem a família, sofrem as emoções, sofrem as relações do casal, então a gente precisa de muita calma. Então, quando a gente recorda isso tudo que a professora Lamanda falou, do tempo dedicado ao casal, da prática voltado para o respeito às individualidades, a construção desse plano compartilhado, tendo a família como protagonista das decisões, isso é slow medicine. Então, a gente já faz slow medicine e nem sabia. Então, é isso, eu acho que a gente tem que introjetar, porque eu acho que não é nenhuma alternativa fazer ou não. Eu acho que esse é o caminho, fazer sempre, né? Porque não se contesta que é uma prática valiosa, valorosa, que vai trazer na balança do risco e benefício só o bem para o paciente e para a família. Então, eu acho que a gente é slow medicine e não sabia, né? A gente tem que melhorar sempre, a gente tem aluno em formação, a gente tem residente sob nossa supervisão, e eu acho que tem que vir da prática, mostrar que a gente pode fazer menos para fazer melhor, né? Reconhecer os limites da ciência, reconhecer os limites das ações, fazer um planejamento baseado no valor da família, nas demandas que eles trazem, porque eu acho que é esse o caminho para boa prática, para assistência mais completa. A Lamanda, a aula foi excelente, eu acho que tem que ficar gravado e mandar para todo mundo, que ficou imperdível mesmo. Eu fico muito satisfeita em poder estar participando daqui. Satisfação é nossa, viu, Angélica? Você pode ter certeza, né, de te escutar e estar com você aqui hoje, né, professora Lamanda? A gente é que agradece, né, essa oportunidade da gente compartilhar a nossa prática do dia a dia, que a gente não sabia que tinha esse nome, né, Angélica? Mas, assim, eu acredito que nossos colegas todos trazem em si o médico slow, né? Não é o médico lerdo, todos nós trazemos em nós. Muitas vezes, a gente, às vezes, pode estar, assim, um pouco contaminado com essas tsunamis que vêm de fora para dentro, mas de dentro, todos nós, todos vocês, trazem em si o caminho da medicina, ciência, medicina, arte, né, capaz, e talvez esteja assim, um pouco escondido dentro de uma rotina, né, que todos aqui vivem, mas é preciso só dar uma lustrada, às vezes, dar uma reforçada, uma revigorada, e aproveitar uma manhã de sexta-feira, de setembro, uma manhã quente de sexta-feira,
para a gente dar uma repensada e, assim, no sentido assim, de ilustrar todos vocês que são médicos espetaculares, todos que estão aqui, e que, na verdade, trazem em si a qualidade da medicina. Mas, assim, lembrando de novo, assim, às vezes, ilustrar mais esse outro lado e não ficar, para não correr o risco de ficar refém dos guidelines e das recomendações e das pressões da indústria farmacêutica, né? E é por isso que eu acho interessante e que com isso a gente construa um caminho na prática. Na área de vocês, cada um tem a sua área dentro da ginecologia obstetrícia, né? Mesmo na urgência, mesmo nas situações que você tem que tomar rápidas decisões, né? Em qualquer área, na mastologia, na ginecologia, na obstetrícia, na oncologia, a gente pode resgatar esses parâmetros, esses pilares. Não é que nem falar que é slow medicine, é a medicina ciência e a medicina artes, né? É isso que eu gostaria de complementar. E agradecer a todos pela oportunidade. Excelente, Lala. A professora Mia levantou a mão. Oi, pessoal. Seguinte, quando a Lamanda disse para a gente lembrar de algum lugar do passado, como as minhas lembranças do passado hoje em dia estão maiores do que as do presente, eu lembrei de um fato muito interessante. As enfermarias, antigamente, não tinha essa movimentação tão grande porque os parentes não poderiam ficar junto de acompanhante. Não sei se vocês lembram disso, os mais velhos. Mas existia sempre uma cadeira ao lado da cama daquele paciente. E eu lembro que essas cadeiras, nas corridas de leito, era sentado, quem assentava era o chefe da clínica, né? Então, eu me lembro muito bem do professor Rubens, assentado na cadeira, com a perninha cruzada, conversando com a paciente tranquilamente, e aquilo ele conversava com a da família e tal. E quando eu li esse livro que a Lamanda falou, já li tem uns 6 anos, eu lembrei do professor Rubens e lembrei da medicina que a gente fazia, né? E eu acho que a gente tem que resgatar isso rapidamente. Eu gosto muito dessa convivência com as pessoas via internet e tal, mas eu estou, assim, muito preocupada do que eu vejo, por exemplo, no Instagram. Eu vejo no Instagram, por exemplo, as nossas ex-residentes, médicas, muito boas e tal, excelentes, por sinal, fazendo uma propaganda que eu acho assim, horrível, que elas dançam, aponta para uma coisa, aponta para outra, aponta para outra, aponta para outra. A medicina não é isso. Não é isso, não é chamar paciente, igual você vê na rua, aquele pessoal que antigamente tinha, não sei se tem ainda, porque, né, que estava escrito assim, vende-se ouro, ou igual um palhaço que chama o pessoal, aqui no interior tem muito disso, né? O palhaço vinha pela rua cheio de criança e ele anunciando o circo que chegou, né? Então, a Lamanda e a Angélica, eu fiquei muito feliz de ouvir a aula de vocês. Lembrei muito da época do professor Rubens e lembrei muito também da atual medicina que o pessoal está praticando, né? E quero deixar assim, a minha alegria de ver que a gente está tentando resgatar essa medicina que foi tão cara a nós. Foi tão cara, foi por isso que a gente fez medicina, para ouvir o nosso paciente, né? E, ao mesmo tempo, deixar esse grito de alerta para essas pessoas da internet, que não é por aí, que não é por aí. A pessoa pode informar, deve informar, é um local de uma informação muito grande, mas não precisa de ficar dançando, rebolando, cantando e nem apontando umas coisas que são extremamente ridículas. Não sei se vocês já viram, né? Então, eu queria só agradecer a ter estado viva até hoje para poder ouvir a aula de vocês duas, que eu gostei demais. Eu normalmente assisto às aulas, e muito difícil de eu dar minha opinião,
mas realmente eu estou emocionada de ver a aula de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Você me fez lembrar do professor Rubens. Eu peguei pouco do professor Rubens, mas, assim, eu queria só reforçar, assim, o slow não é medicina de gente velho, não, viu, gente? A medicina é a ciência e a arte, ela é atemporal. Ela é mas para quem acabou de formar, para quem formou há 30 anos, 40, 50, ela é atemporal, né, Miriam? Alamanda, eu sou idosa, eu não sou velha. Eu sou apenas idosa, mas não sou velha. Mas a gente tem que pegar aquela coisa da medicina, né? Nesse livro que a Alamanda fala, ele começa falando sobre uma pizzaria, né, Alamanda? Então, assim, que estava com os amigos nessa pizzaria e tal, e foi vendo um pizzaiolo que ele resgatou essa medicina de antigamente. É muito interessante. Eu vou falar como ex-aluna da professora Miriam, que eu acho que ela já fazia o Slow Medicine desde da minha graduação, viu, gente? Toda vez que eu estou examinando um paciente, eu lembro dela examinando um paciente lá no antigo Carlos Chagas. É isso mesmo, Mari. Eu também tenho as melhores memórias da professora Miriam. Eu lembro uma urgência, acho que era o Olavo de Cordão, aquela confusão no bloco, e ela era a única pessoa tranquila, segurava a mão na paciente e falava: nós estamos tomando conta de você. Ela era o centro da calma que aquele momento exigia. Eu tenho essa memória da professora Miriam. Deu tudo certo, o neném nasceu bem, mas ela que manteve a calma, ela com a mão dada com a paciente enquanto o circo se armava, e foi importante. Eu tenho essa boa memória. Obrigada, professora. Muito bem, gente. Alguém quer mais fazer alguma consideração? O professor Rubens também colocou aqui, né? Tem vários elogios. Ele falou que a gente tem que trabalhar isso, né, internamente e diariamente, né? Porque a gente trabalha pouco mesmo, né? A gente né, assim, tem que resgatar, mas eu acho que assim que tem que realmente assim, praticar mesmo diariamente para poder se tornar uma realidade, né? Assim, no nosso dia a dia mesmo. Quando você introjeta, né, a prática, e passa a ser o hábito, né? Quando você estabelece assim, aquele momento é para aquela paciente e você está totalmente voltado ali, que você realmente desapega do que tem lá fora, do corredor que está cheio, do que você tem que fazer depois. Você otimiza seu tempo. Eu costumo comparar, inclusive, com o tempo que você tem com seus filhos, o tempo que você tem para almoçar, o tempo que seja 5, que seja 10 minutos, não sei, mas aquele tempo é para aquilo, né? Então, a gente focar no agora, dedicando toda a sua atenção àquele momento, eu acho que talvez seja o paradigma que precisa mais ser resgatado, né? Porque, de resto, assim, o uso parcimonioso da tecnologia, dos métodos diagnósticos, dos métodos de tratamento, eu acho que isso aí é quase que uma consequência, né? E especialmente de retirar os dados. Esse livro da Vitória traz umas situações muito inusitadas que observa no comportamento do paciente alguma ideia. Gente, isso não está normal? E com poucos recursos faz diagnóstico, faz um bom cuidado, é muito interessante e eu acho que vale a pena como inspiração. Realmente um momento agora, para inspirar vocês, a todos nós, né? Eu me incluo aí, que a gente precisa de se inspirar diariamente para a gente aprimorar a nossa prática e com um objetivo maior, que é oferecer o melhor cuidado para aquela pessoa, naquele momento. Obrigada, gente. Acho que é isso mesmo. Então, nós vamos finalizar, né, assim, essa manhã leve que a professora Alamanda, a doutora Angélica trouxe para a gente, né, no mês de setembro mesmo, né, chegando a primavera aí, para a gente poder pensar. Mas foi ótimo mesmo. Agradecer de novo a presença, né, a disponibilidade. Viu, Angélica? Que te espera aqui para poder falar para a gente depois, então, de cuidado paliativo. Né? Tá certo. Que a gente discutir mesmo. Tá? Foi uma ótima pedida.
Tudo de bom para vocês. Uma ótima sexta-feira. Ótima sexta-feira, gente. Foi ótimo. Saúde para todo mundo. Tenha um ótimo dia, uma ótima fim de semana. Muito obrigada, viu? Parabéns, Alamanda, Angélica. Obrigada, foi viu, ótimo, gente? Foi ótimo. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau, gente. Bom final de semana. Beijos. Tchau. Eu que agradeço, Lala. Obrigada.